Olá, boa tarde. Tudo bem, professor? Boa tarde, Vanessa. Tudo bom? Boa tarde para todo mundo aí. Estamos aqui mais uma segunda-feira, né? Isso aí, mais uma sessão da tarde com o professor Ademir, Direito do Trânsito. E hoje o professor vai falar sobre ônus da prova, né, doutor? É isso aí. Um tema super importante, Vanessa, porque na verdade essa é uma regra do jogo que quase ninguém conhece na prática do direito de trânsito. E isso aumenta, te digo, que aumenta significativamente a chance de êxito nas ações, nos recursos, em mais 50%. No final dessa aula, a galera vai entender como é importante você entender qual é de quem é o ônus de provar, né, de fazer a prova. Você vai ver que vai ser bem legal. Bacana, então. A melhor sessão da tarde que tem aqui, né? Uma das melhores, de segunda-feira com o professor Ademir. A tarde é toda sua, professor. Legal, Vanessa. Obrigado, tá? Boa tarde, galera. É isso aí, né? Então, estamos aqui mais uma segunda-feira. Estou olhando aqui para você, mas aqui, quando virar para o meu lado direito aqui, é porque eu estou no chat, tá bom? Então, estou acompanhando o chat aqui também. E eu quero sempre dar o meu boa tarde aqui para aqueles primeiros que estão chegando, né? Então, doutor Gilberto, doutora Bruna, quanto tempo, doutora Bruna? Maria da Penha, vamos ver quem mais está aqui, Adriana Guimarães, a Verônica das antigas, é isso aí, minha aluna já do TNP também, a Aline, e aí tem já uma galerinha aí, tá bom? Uma ótima tarde a todos vocês, uma semana abençoada, muito produtiva, e vamos começar essa segunda-feira aprendendo mais um pouquinho. Lembrando que, na verdade, nós plantamos várias sementinhas durante os nossos dias, né? A nossa vida, né? Sementes que muitas vezes levam algum tempo para produzir seus primeiros frutos. Algumas dão os frutos antes, outras dão frutos mais para frente, né? Demora um pouquinho mais, mas cedo ou tarde você vai começar a colher. Então, certamente, quem está aqui comigo nessa live é o dia de semear. Semear conhecimento que você está adquirindo e logo, logo você vai colher os frutos disso. Quero saber aqui, como sempre, quem é veterano e quem é novato aqui na live. Então, os veteranos, já coloca aí veterano. Quem é novato, coloca novato aí para eu entender um pouquinho a dinâmica aqui, como a gente vai seguindo durante a live, tá bom? Primeira coisa é essa aí. O Assis Pereira já chegou, Alberto Lopes, Leandro lá do Rio de Janeiro, Leandro que também faz parte da família TNP, doutora Sandra de César, aí ó, bastante gente aí chegando, né? Show de bola. Então hoje, gente, essa é uma aula que eu dou, inclusive, nos meus cursos. Então eu fiz ali um condensado de tudo que eu falo sobre ônus da prova no direito de trânsito e você vai ver como vai abrir sua mente. Eu aprendi, inclusive, na Faculdade Legale. Numa pós em Direito do Trabalho que eu fiz e Processo do Trabalho, o professor Antero uma vez falou: Direito do Trabalho é diferente de outras regras, você precisa aprender as regras do jogo. E não é diferente aqui no Direito de Trânsito. Você precisa aprender as regras do jogo. Então, todo e qualquer jogo, para você se dar bem, se você quer ir para ganhar, você precisa conhecer as regras do jogo. Sim ou não? E aí, nesse sentido, eu vou trazer aqui algo que não diz respeito ao direito material, não diz respeito às regras do direito de trânsito, né? Vamos dizer assim, um conteúdo de CTB. Mas você vai ver o quão importante é você entender quem deve provar o que no recurso administrativo, no processo administrativo de trânsito, e nas ações judiciais, tá bom? Então, vamos lá, gente. Ó, o doutor Marcos está falando que é novato, né? Então, tem veterano aí, ó. O Wildesley está aí também, já da família TNP. Tudo bom, Wildesley? Tem veterano e tem novato, ó. Gilberto é novato. Mas logo, logo os novatos vão começar a digitar aqui, sou veterano também, não é isso? Então, logo mais a galerinha vai começar a digitar aí que é veterano também. É isso aí, né? Cada um no seu tempo vai trazendo alguma coisa. Vamos lá, quero saber também aqui, quem ainda não atua no direito de trânsito e pretende atuar, se tem alguém para eu
entender o raciocínio, beleza? Vai colocando aí. E hoje, gente, é assim, ó. Eu vou falar uma coisa para vocês. Já pega aí um caderno, pega uma caneta. Quem é do papel? Eu sou do papel, ó. Aqui na minha mesa, por exemplo, ó, o que não falta é papel. Tem um bloquinho de rascunho, eu tenho meu caderno. Sempre eu estou fazendo as anotações. Eu gosto disso. Quem é da informática, já vai pegando aí, abrindo um bloco de notas aí no seu computador, no seu notebook, no seu celular, onde você estiver, para fazer anotação. Porque vai ter algumas anotações que eu vou falar. Isso é IPC. IPC, quem já me segue um tempo sabe o que significa, não é isso? Importante pra caramba, não é isso? E aí o que acontece? Algumas anotações que são muito importantes aqui, anota porque você vai usar. Mais cedo ou mais tarde você vai usar. E essa vai ser uma aula muito participativa. Eu quero que você participe aqui comigo pelo chat, tá? Então, quero que você participe aqui comigo pelo chat para eu entender se você está seguindo comigo aqui, me acompanhando, ou se eu preciso parar um pouquinho. Vou fazer algumas perguntas, vamos fazer alguns exemplos, e você pode até trazer algum exemplo aqui pelo chat para mim, conforme eu for dizendo, trazendo a matéria, beleza? Meu cafezinho está aqui, minha água está do lado também, e a gente vai tomando uma aguinha, um café, seguindo na aula. Ó, Gilberto está falando, ainda não atua, mas pretende atuar. Doutor Gilberto, melhor área do mundo, sou suspeito a dizer, mas na verdade foi a área que fez as coisas acontecer para mim, aqui na minha vida pessoal, na minha vida financeira, não é isso? Minha vida profissional refletiu, né? Refletindo na minha vida pessoal, financeira, onde as coisas aconteceram. E esse é o melhor ano para se atuar no direito de trânsito. Por quê? Porque milhares de processos serão instaurados. Estava uma demanda reprimida por conta dos prazos interrompidos no ano passado, vão explodir mais cedo ou mais tarde aí, tá bom? Então, uma área excelente. E digo que tem muito profissional, eu tenho alguns colegas aqui na minha subseção que atuam no direito civil, direito penal, direito de família, consumidor, previdenciário, faz de tudo um pouco. E não está errado, está tudo bem. Mas a verdade é que você se especializando em um único nicho, a sua mente ela fica mais sadia, porque você vai estudar somente um tema. Você consegue condensar mais o seu conhecimento em um ramo, você se torna especialista nesse ramo e você consegue colher os resultados de cobrar muito mais por ser especialista. Não é isso? Então, existe uma série de fatores que eu, particularmente, prefiro atuar em um único ramo e me condicionar aqui, direcionar a minha atuação como especialista, tá bom? É isso aí. Pode ter certeza aí, doutor Gilberto, que você vai gostar, tá bom? Deixa eu colocar aqui meu apontador a laser já. E, então, hoje o tema é ônus da prova no direito de trânsito. E nós vamos trabalhar aí em algumas questões, tanto no direito administrativo, quanto no judiciário. Vocês estão me ouvindo bem? Só me fala aí se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certinho, não é isso? Então, dando início aqui à nossa aula, professor Ademir Santos, se você é novato, certamente você talvez não me conheça aqui da Faculdade Legale, mas eu tenho a honra de dizer que foi eu quem iniciou essa matéria na Faculdade Legale, eu que trouxe, né, consegui implantar essa matéria, na verdade, com o laço do Edinho, né? O Edinho convidou 1, 2, 3 vezes, até que eu não tive como recusar o convite, e no ano de 2016, meados de maio ali de 2016, ministrei o meu primeiro curso na área da advocacia, né? Do direito de trânsito aplicado para a advocacia. Fui policial militar, trabalhei no Detran de São Paulo, fui conselheiro do CETRAN aqui em São Paulo, que é o órgão que julga recursos em segunda instância, e em 2016 eu comecei a minha jornada de ajudar você a atuar no direito de trânsito e ser reconhecido como especialista em regularização de CNH, né? E qual que é a consequência disso? Um nicho, né? Na verdade, o nicho é um subnicho, né? Então, dentro do direito, eu escolhi o direito de trânsito, meu nicho. E aí eu subnichei
para regularização de CNH. E aí, dentro desse subnicho, eu ajudo você a ser reconhecido como especialista e ganhar dinheiro de uma forma fácil, prática, sem aguardar aí 2, 3, 4, 5 anos para receber no êxito. Você vai cobrar no começo, não são ações milionárias, mas você pode cobrar muito bem por algumas delas, tá? E aí, o que acontece? Você vai receber agora, né? No início do seu trabalho, tá bom? E é isso aí, ó. O pessoal aí da faculdade já está pedindo like. Eu quero ver o seguinte, o mesmo número de pessoas assistindo com o mesmo número de likes, né? É o mínimo que você pode fazer aqui. Para quê? Para agradecer, não o professor Ademir, que eu faço isso aqui com o maior prazer. E eu tenho certeza que a Faculdade Legal também faz isso com o maior prazer. Mas ela não está cobrando o quê? Nem um centavinho de você, de uma aula excepcional. Eu digo para você que hoje eu vou fazer o meu melhor, né? Todas as vezes que eu venho aqui na frente da câmera é para dar o meu melhor. E eu sempre digo que foi a melhor aula, né? Por quê? Porque sempre a gente vai aprimorando, nunca uma aula é igual a outra. E aí os comentários aqui, a participação de vocês é que faz com que essa aula fique cada vez mais dinâmica. Então, quem está no celular, aperta o xizinho lá nos comentários, aperta o xizinho, dá o like, depois aperta o comentário de novo e volta aí para o chat, tá bom? Então, quem está do celular, faz essa jogada aí, deixa o seu like para eu entender que você está gostando aí da live, tá bom? E vamos seguir então. Ônus da prova. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim de pegar as origens, inclusive da palavra, né? Não só o entendimento como um todo, né? O entendimento das pessoas, mas como também o entendimento da palavra. E aí, quando você pega lá o significado de ônus, o que seria o significado de ônus? E aí eu peguei lá no dicionário, peguei aqui no dicionário e trouxe aqui, né, o significado de ônus para você. Substantivo masculino, aquilo que se tornou uma obrigação para alguém, é um dever, tá? Então, vamos nos condicionar, vamos entender. Ônus, significado, né? A interpretação literal, realmente, né? Gramatical aqui. Aquilo que se tornou uma obrigação para alguém, um dever. Então, quando a gente fala de ônus da prova, significa o quê? É obrigação de provar. Sim ou não? Então, coloca aí no seu chat aí para você não esquecer. E, na verdade, eu falo para você anotar no chat, anotar no seu caderno, não é para você lembrar depois, é para você lembrar agora, porque isso faz com que você mentalize, memorize, fixe isso na sua mente, tá bom? Então, ônus da prova. Ônus seria o quê? Aquilo que se tornou uma obrigação para alguém. Ônus da prova, então, é uma obrigação de provar, não é isso? E aí existe uma frase muito popular. Eu vou tomar um golinho de água aqui, mas eu quero... Quando se fala de ônus da prova, quem pode digitar no chat aí qual é aquela frase clichê sobre ônus da prova que nós temos sempre aí, ouvimos sempre? Inclusive do próprio cliente. Vamos lá. Quero saber de vocês aqui. Ronaldo Moura, boa tarde, Ronaldo. Laudice Ribeiro também está por aí. Márcio Borges. Aline Oliveira, muito bom. Rodrigo Gontan, Rio Grande do Sul. Antônio Carlos de Souza, uma ótima tarde. Silmara Vieira, José Reis, olha quanta gente aí legal, show de bola, muito bom. E aí, vamos lá então. Só para você entender, a frase clichê é essa aqui, ó. O ônus da prova cabe a quem alega, não é isso? O ônus da prova cabe a quem alega. Essa é uma frase muito clichê, né? Então, do advogado, de praticamente todas as pessoas que têm uma relação com o direito, ele vai lembrar dessa frase. O ônus da prova cabe a quem alega. Então, vamos colocar isso, trazendo a interpretação da palavra ônus, o significado, né? Então, o dever de provar cabe a quem alega, não é isso? Então, o ônus da prova cabe a quem alega. Ó, o Marco Antônio já colocou aí. Aqui dá um delayzinho, né? Mas é isso aí. Então, o que acontece? O ônus de provar
cabe a quem alega. O ônus de comprovar, a obrigação de comprovar alguma coisa, cabe a quem alega. E quem faz essas alegações de prova, né? A quem cabe essas alegações em um processo? Preciso da resposta de vocês aí. Coloca aí, na opinião de vocês, a quem cabe fazer essas alegações? Enquanto a galera responde, eu estou vendo aqui que a Faculdade Legale colocou já aqui, né? E olha só, que legal. Sexta-feira, nós teremos um curso de lei seca. Então, eu vou trabalhar todos os aspectos da infração de alcoolemia, da fiscalização de alcoolemia, tá bom? Então, eu vou trabalhar desde a previsão do artigo 165, as resoluções, os atos normativos, né? A resolução, portaria de Inmetro, você vai conhecer um etilômetro, vulgo bafômetro, né? Mesmo que por câmera aqui, você vai conhecer um etilômetro, vai entender o funcionamento dele, vai entender quais são as regrinhas para você tentar anular uma filipeta, que é um teste realizado pelo etilômetro, dentre tantas outras situações que nós vamos trabalhar na Masterclass, que eu vou falar sobre lei seca na próxima sexta-feira. E de R$ 99,00, olha só, o Legale está deixando aqui por R$ 49,90 para vocês. Então aproveitem a oportunidade, beleza? Então, falando sobre o ônus da prova, quem faz essas alegações? Geralmente, a galera fala que é o autor. Então, cabe ao autor aprovar o que ele alega, né? O autor, cabe a ele o ônus de provar. E você tem que tomar muito cuidado com essa frase. Tome muito cuidado com essa frase, porque não há uma previsão específica dessa frase do jeitinho que está aqui. Isso foi uma interpretação da regra que está contida no processo civil, no direito, no Código de Processo Civil, tá bom? Então, o ônus da prova cabe a quem alega, sim. E aí muitas pessoas pensam assim, o ônus da prova cabe ao autor, mas na verdade, muitas vezes, o réu também faz as suas alegações e ele tem o dever de provar. A primeira situação é essa, tá? E aí a gente tem que, nós temos que nos remeter ao artigo 373 do CPC, tá? Então, as regras de processo, nós utilizamos subsidiariamente o Código de Processo Civil, que inclusive foi o novo Código de Processo Civil, que é uma lei de 2015, a Lei 13.105, tá? E o artigo 373 traz sobre o ônus da prova, né? As informações aí, as regras do ônus da prova, beleza? E dentro da regra do ônus da prova, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu estava montando esse material, não agora, mas já para o meu curso, eu me socorri de uma aula que o professor Fábio Cáceres, da Faculdade Legale, ele ministrou, e existe um vídeo dele, inclusive no YouTube, no canal aqui do YouTube da Faculdade Legale, que ele fala sobre o ônus da prova no Código de Processo Civil. E uma aula fabulosa, né, para entender a regrinha do jogo. Então aqui, ó, veja que eu coloquei o ônus da prova, regra geral, porque isso é o que o Código de Processo Civil traz. E aí depois nós vamos trazer essa regra geral, vamos trazer a regra específica do direito de trânsito e interpretar isso aí, tá bom? Em algumas situações, você vai usar essa regra geral no processo civil, lá no Poder Judiciário. Mas no direito administrativo de trânsito, você vai usar uma regra específica e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, bora lá. Artigo 373, ônus da prova, o ônus da prova incumbe. Inciso 1. Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. E olha só que o réu também tem o ônus de provar. Ao réu quando? Quanto à existência do quê? Fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Então, para o fato constitutivo, cabe ao autor. Para fato impeditivo, modificativo e extintivo, cabe ao réu o ônus de provar. Então, você entende que é muito comum você ouvir:
Ao autor cabe o ônus da prova. O ônus da prova cabe ao autor, né? E sempre nessa frasinha aqui, ó. O ônus da prova cabe a quem alega. E aí a pessoa entende, não, o autor entrou com a ação, cabe a ele o ônus de provar, mas nem sempre, tá? Nem sempre vai ser assim. Vamos ver isso aqui na parte prática, como que vai funcionar? Vamos ver então. Galerinha, qualquer dúvida que tiver aí, vocês colocam no chat, tá? E olha só que legal aí, ó. A faculdade já disponibilizou o link, R$ 49,90 para a nossa Masterclass de sexta-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Sexta, às 9 da manhã, estaremos aqui falando sobre lei seca. E aí eu quero que você coloque aí, então, algum exemplo prático sobre isso aí. Vamos ver alguns aqui, ó. Eu trouxe uma tabelinha e até eu quero que você printe essa tela mais para frente aqui. Quando eu terminar, eu vou falar, printa, agora chegou a hora, printa aí. E essa tela é a regra geral, tá? Para você entender. Então, olha lá, ó, eu coloquei aqui o autor, o réu, que são termos bem utilizados, né? Mas cuida-se do quê? Do cidadão, do condutor, e o réu aqui, o órgão de trânsito, tá? É só para a gente entender um pouquinho. Então, olha lá, ó. O autor, ele alega o seguinte, eu fiz a indicação do condutor, mas o órgão indeferiu por algum motivo, ele não aceitou a indicação do condutor. Essa é uma alegação do autor. Aí o réu vem e fala o quê? Não, o autor não fez a indicação do condutor conforme ele está falando na inicial. E aí eu quero que você me diga agora aqui, quero que você me diga, este é um fato, dentro dessa regrinha aqui, ó, constitutivo ou é um fato impeditivo, modificativo ou extintivo? Então, vamos lá. O autor alega que ele fez a indicação, aí o réu, que é o órgão de trânsito, ele fala, não, esse cidadão não fez a indicação, nós desconhecemos essa informação. Esse é um fato constitutivo ou ele é impeditivo, modificativo ou qualquer outro aqui? Ou extintivo, impeditivo, modificativo ou extintivo? Qual seria aqui? Enquanto isso, eu quero que você digita aí, eu vou tomando uma água. O doutor Rodrigo já está colocando aqui, ó. Ônus da administração provar a notificação do condutor, por exemplo, súmula 312. É interessante isso aí, o Rodrigo. Vou até bater um papo sobre essa questão da notificação mais adiante, mas é um tema super interessante aqui. Eu vou dar uma diquinha no final sobre isso aí. E é isso aí, galera. O like, não deixa de dar o seu like. E quero saber aqui se esse é um fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo. O que você acha aí? E aí, enquanto dá um delay, eu sei que tem um delayzinho aqui, eu já vou antecipando. Na regra geral, esse aqui é um fato constitutivo, não é isso? Por quê? Porque o autor está falando aqui, ó, eu fiz a indicação, e o réu está falando, não fez. Então, o ônus da prova cabe a quem alega, é um fato constitutivo, não é isso? Está aqui. Então, aqui, uma prova do autor, não é isso? Agora, vamos ver uma segunda condição aqui, ó. O autor, ele fala, fiz a indicação do condutor. E aí, o réu, ele fala, olha, o autor fez a indicação, mas conforme provas que eu estou juntando aqui, ele fez fora do prazo de 15 dias, que era, até então, 15 dias a indicação do condutor, pelo 257, parágrafo 7º do CTB, não é isso? E aí a pergunta que eu faço, esse é um fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo? Porque se for constitutivo, continua sendo do autor, né? Mas se for impeditivo, modificativo ou extintivo, seria do réu, não é isso? E aí, nesse caso, o fato é extintivo. Então, ele está falando o quê? Olha, ele fez, mas eu não aceitei. Por quê? Porque está fora do que está previsto no artigo 257, parágrafo 7º do CTB. Simples assim. Então, aí é um ônus da prova que encabe dentro, né? O ônus, né? O dever de provar alguma coisa é do réu, tá ok? Um outro exemplo aqui, vamos mais um.
Indicação do condutor. Ele fez, o autor alega a indicação do condutor. Aí, olha só, ele fez, mas faltou o documento. Ou seja, ele fez dentro do prazo previsto no 257, mas faltou os documentos exigidos na resolução 619, por exemplo, que trata da questão da indicação do condutor. Ou então, o documento não foi preenchido correto. Ou então, o preenchimento está ilegível, as cópias estão ilegíveis. É muito comum a alegação da administração. E olhando uma regra geral do ônus de provar, aqui seria mais um fato que constitui ao réu, né? Então é um fato modificativo. Ó, ele fez, porém, faltou o documento, né? Então aqui é do réu. E mais uma situação. Fez a indicação, alegação do autor, o réu, ele fala, fez no prazo, mas não tem legitimidade, porque não é nem o condutor, nem o proprietário. E isso acontece? Muitas vezes acontece. Imagina o seguinte, eu tenho um veículo no meu nome, eu emprestei para uma pessoa dirigir, né? Ou um veículo de empresa, de frota, enfim. E aí chega uma notificação da autuação, a indicação não é feita de forma correta, seja porque a pessoa que comprou o veículo... Vamos falar melhor, vamos dar um outro exemplo aqui. Comprei um veículo, mas está no nome de um terceiro, não transferi. E aí eu quero recorrer, eu quero fazer a indicação, mas eu não tenho legitimidade. Por quê? Condutor e proprietário. E entenda-se assim, ó, proprietário é quem está registrado lá no documento. Condutor é quem foi feita a indicação. Então, se eu sou o proprietário, eu tento fazer alguma questão que não diz respeito a condutor e proprietário, entra aqui, ó, ele fez no prazo, mas não tem legitimidade, por algum motivo, tá? E a legitimidade está prevista lá na resolução 299 do CONTRAN, tá? Aí, nesse caso, é um fato impeditivo que, na regra geral do artigo 373, constitui uma prova, um ônus do réu provar, tá? Então, essa é uma regra geral. E por incrível que pareça, galera, vocês estão gostando aí? Tá legal aí a aula? Se estiver legal, eu vou pedir para você, deixe seu like aí, deixe aí essa manifestação de que você está gostando do conteúdo, para eu entender e para a própria Faculdade Legal entender se é isso que nós devemos continuar, como que a gente tem que fazer, se deve mudar o conteúdo, aquilo que é melhor para você, tá bom? Então, seguindo aqui, gente, ó, nesse sentido, estas são as regras gerais previstas no artigo e que, na verdade, ó, isso aqui não se utiliza da forma no direito administrativo, tá? Então, na via administrativa, principalmente, não é dessa forma. Eu quero que você printe isso aqui e aí coloque aí, regra geral do Poder Judiciário. E aí, regra geral do Poder Judiciário. E vai ter situações que você vai usar essa regra geral. Mas vai ter situações, inclusive lá no Poder Judiciário, que você vai precisar trabalhar a regra do direito administrativo, né? Então, entenda que isso aqui, nos recursos administrativos, não se utiliza, tá? Então, printa para você entender a regra geral e depois você printa com esse X aí, ó. Vou deixar aqui para você, ó. Printa dessa forma aqui para você entender a regra geral. E daqui a pouquinho eu vou mudar para você printar com o X, para você entender e faça a anotação aí. Na via administrativa não se utiliza essa regra, tá? Na via administrativa a regra do jogo é outra. Essa é uma regra utilizada no Poder Judiciário. E ainda assim, você vai utilizar isso aqui com ressalva. Na próxima tabela que eu mostrar, eu vou falar um pouquinho melhor para você, beleza? Então, a galerinha tá falando aí que tá gostando da matéria, né? Tem aí a Adriana Guimarães, alguém que colocou aí direito de trânsito, Cedu Albuquerque, Walter Ferreira, Rodrigo Gontan. É isso aí, então, fechou. Não esqueça de deixar seu like aí na live para a gente entender
que esse conteúdo é relevante para você, tá bom? Que você está gostando. Agora vamos falar um pouquinho para entender da regra específica, essa regra do jogo específico. Eu comecei falando que você precisa entender a regra do jogo, não é isso? Você precisa entender o que é ato administrativo, mais precisamente, ato administrativo aplicado ao direito de trânsito. E aí é muito comum professores da área, inclusive do trânsito, trazerem conceitos de ato administrativo que vem de Eli Lopes Meirelles, não desmerecendo, ó, tem várias obras aqui de autores renomados, inclusive do Eli Lopes aqui, é o meu livro de estudo. Porém, é difícil de você ver um professor que traz essa aplicação do ato administrativo para o direito de trânsito. E aí eu trouxe aqui uma definição, até coloquei aqui embaixo, que eu gosto muito assim, eu gosto de dar os créditos, né? Eu gosto muito de dar os créditos. Hoje mesmo, antes um pouquinho dessa live, nós tivemos aqui na Faculdade Legal um evento trazendo aí algumas situações relacionadas a alterações do CTB, né? Então, tem aí um vídeo que acho que está disponível por aqui, que as meninas aí da pós-graduação fizeram um evento hoje, ao meio-dia, né? E eu tenho o prazer de dizer, né? Isso chama-se legado. De 6 participantes, 4 são minhas alunas. Estão matriculadas no meu curso aqui, recurso de multa, método TNP. Então, fico muito feliz, né? Inclusive, uma das teses que foi trazida aqui, nós iniciamos, tem até uma live lá no meu Instagram também, para quem não me segue, @trânsito na prática. Que eu conversei com o doutor Isaac Iacovoni, que é um advogado, hoje especialista em direito de trânsito, presidente da comissão de trânsito da subseção onde ele atua, e eu trabalhei lá uma das teses, eu creio que eu tenha sido pioneiro falar de uma das teses discutida hoje aí. Então, parabéns à Faculdade Legale sobre esse evento de hoje, tá bom? E aí eu gosto muito de dar os créditos, assim como eu estou falando, né? Então, uma tese discutida hoje, a primeira vez que eu ouvi alguém falar foi o doutor Isaac junto comigo, numa live semana passada, terça-feira, que está lá no meu IGTV. E aqui é a mesma coisa, eu trouxe e aí por isso que eu coloquei meu nome aqui, né? Eu sempre gosto de dar os créditos. Eu trouxe uma definição sobre o que é ato administrativo. E essa definição, ela vem do quê? Da minha experiência, onde eu trabalhei na fiscalização por quase 10 anos, policial militar, atuando do lado de dentro do balcão, na fiscalização, eu vi de perto esse conceito, eu vivi esse conceito, né? Então, eu trouxe aí uma interpretação do que é ato administrativo aplicado ao trânsito. E para mim, né, ato administrativo aplicado ao direito de trânsito. É a declaração do órgão de trânsito ou de seus agentes, no exercício regular de suas funções, de acordo com sua competência e dentro da sua circunscrição, sempre passível de revisão pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Por que eu estou trazendo isso? Porque, pegando lá as regras, a essência da fiscalização, a administração ela é representada por uma pessoa, seja ela a autoridade ou seja ela os seus agentes, não é isso? Então, a administração na figura, né? Os agentes de trânsito investidos do poder da administração no exercício regular das suas funções, ou seja, no dia de folga, de férias, aí eles não representam a administração, eles vão estar representando no dia e hora de suas atividades como agente de trânsito, não é isso? Então, no exercício regular das suas funções, de acordo com a competência. Por quê? Dos artigos 12 a 24 do CTB, nós temos as competências de cada órgão que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Então, o órgão municipal, o órgão executivo de trânsito municipal, ele tem uma competência, está lá no artigo 24. Então, de acordo com as competências do artigo 24. O órgão executivo estadual, o DETRAN, ele tem uma competência prevista no artigo 22. Então, de acordo com as competências estabelecidas lá no artigo 22, e assim por diante, né? E dentro da sua circunscrição, que é aquela área de atuação, é o limite territorial, tá? Então, os municípios
dentro do seu limite de jurisdição, né? Circunscrição é o limite territorial, né, do município, se for o órgão estadual, dentro do limite do órgão estadual e assim por diante. Sempre passível de revisão pela própria administração. Por quê? Nós temos a Lei 9784 de 99, que fala que a administração pode rever os seus próprios atos. Nós temos a súmula 473 do STF, que fala que a administração pode rever os seus atos, não é isso? Então, dentro dessa questão. Então, passível de revisão pela própria administração, através do princípio da autotutela, ou então do Poder Judiciário. Quando a administração não admite que está errado esse ato, aí nós temos que partir para uma revisão pelo Poder Judiciário. Correto? Quero saber se você gostou desse conceito, né? Lembrando, sempre dê o crédito. Quando você for usar alguma coisa, dê os créditos. É muito importante isso. Para quem está aí trabalhando, dê os créditos sempre, tá bom? Enquanto você vai colocando se você gostou desse conceito, eu vou tomar uma água aqui e vou ver aqui o nosso chat. Ó, o Leandro de Caxias do Maranhão, ó, bacharel em Direito. Show de bola, Leandro. Muito bom. E, Leandro, não precisa nem esperar a sua OAB, viu? No administrativo, você pode usar, atuar no direito de trânsito de forma magnífica, tá? A Rosângela, estou amando essa matéria, professor, muito relevante mesmo, legal. É previdenciarista, aluna da pós, da casa, ramo previdenciário, mas a matéria é top também. Legal, Rosângela. Mais um, como diz o Edinho, né? Mais um produto na sua prateleira aí para você ter aí disponível para o seu cliente. Show de bola. Parabéns aí por estar aqui conosco, tá bom? Então é isso aí. Falando sobre ato administrativo, mais uma pergunta muito boa aí, né? Ato administrativo tem fé pública? Essa é uma outra pergunta muito grande. E aí eu quero saber de você, se o ato administrativo, ele tem fé pública ou não. E por conta do delay aí, o que eu vou fazer? Eu já vou pedir para você ir colocando, mas eu já vou respondendo aqui. Muitos dizem que o ato administrativo ele tem fé pública, mas não. Aqueles que já me acompanham há um tempo, eles vão lembrar dessa aula, em algum momento eu já falei, sempre eu estou frisando isso. O que tem fé pública é o documento, e por isso que eu coloquei essa foto aqui de um monte de papel aqui, ó, processo físico. Quem lembra disso aqui? Nossa, quando eu era estagiário, isso não há muito tempo atrás, não, 2011, 2010, 2011, que eu ia no Fórum Central aqui da capital de São Paulo, nossa, era pilhas e mais pilhas de processo, difícil até de achar, né? Mas, na verdade, o que eu quero trazer aqui para vocês, que o que tem fé pública é o documento, tá bom? Então, na verdade, o que tem fé pública é o documento. Ó, muito bem dito, o Dr. Rodrigo Gontan, que já faz parte da família TNP aí, né? O ato administrativo, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade. Ou seja, então, não. O ato administrativo não goza de... não tem fé pública. Ele goza de presunção de legitimidade e veracidade, correto? Esses são princípios, são conceitos que você precisa ter embutido, inculcado aí na sua mente, para você entender essa questão do ônus da prova, que vai chegar no próximo slide aí, tá bom? Então, o que acontece aqui? O ato administrativo, ele não tem fé pública. O que tem fé pública é o documento, né? O ato, que é a lavratura de um auto de infração, por exemplo, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade. O ato de instaurar um processo de suspensão, de cassação, enfim, qualquer processo administrativo, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade. O que é isso? O ato é legítimo, está de acordo com a lei, está de acordo com os ditames legais. E veracidade é um ato verídico, que está de acordo com o que aconteceu. É a verdade real dos fatos.
Então, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, entende-se sempre assim, um placar de um jogo de futebol que, na verdade, começa sempre com 1-0. É 1-0 para a administração, porque sempre entende-se que o ato está de acordo com a lei e que é a verdade real dos fatos. O agente, ao constatar uma infração, a autoridade, ao instaurar um processo administrativo, ela está fazendo de acordo com o que aconteceu, com a verdade real dos fatos e com a legislação, os ditames legais, tá bom? E essa questão da presunção de legitimidade e veracidade do ato, ela é relativa. Porque se fosse absoluta, nem recurso caberia, concorda comigo? Ia fugir, inclusive, desse conceito aqui, ó. Veja que o conceito de ato administrativo, eu coloquei que é passível de revisão pela própria administração, princípio da autotutela, ou do Poder Judiciário, não é isso? O Poder Judiciário pode rever isso aí. E aí, se o ato administrativo, essa presunção de legitimidade e veracidade fosse absoluta, não caberia revisão, nunca, não é isso? Então, cabe revisão, por quê? Porque é uma presunção relativa. E isso vem de um princípio fundamental do regime jurídico administrativo, que é essa questão do princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, ele traz a essência do direito administrativo. É o princípio fundamental, é o coração de todo direito administrativo, tá? E aí, qual que é essa questão? É a razão de existir da administração, que defende os interesses da coletividade, tá bom? Então, vamos ver aqui o chat. Deixa eu só ver aqui que o Alexandro colocou aqui quanto à citação válida meramente por AR, no endereço cadastrado do sistema do Detran, pode ter comentários a respeito? Caso não tenha feito antes, tendo em vista, entrei agora na live. Ainda não fiz isso aí, eu vou falar sobre a notificação mais no final, Alexandro. Aguenta a mão aí, no final a gente abre para fazer umas perguntinhas. Quando eu terminar a regra específica, estou olhando aqui para o chat, quando eu terminar essa regra específica, a regra do jogo aqui, a gente trata desse tema, você me lembra aí que eu falo disso aí, tá bom? Talvez até você tenha respondido a sua pergunta quando eu trouxer uma tabelinha de ônus de provar aqui no direito administrativo de trânsito, tá bom? Então, voltando, princípio o ato administrativo, ele goza de presunção e legitimidade, né? Goza de presunção de legitimidade e veracidade, não é isso? Essa presunção, ela se dá por conta do quê? Do princípio da supremacia do interesse público, que é a essência do direito administrativo. Por quê? Porque traz a razão de tudo isso existir, da administração existir, que é defender os interesses da coletividade, beleza? E aí, dentro da aplicação, dentro do direito de trânsito, a aplicação desse princípio da supremacia do interesse público, ele diz respeito muito ao atributo do ato administrativo, né? Então, presunção de legitimidade. E aí, olha só que interessante. Quando há um conflito, né, entre o interesse do particular e o interesse público, prevalece qual interesse? Quero que você responda aí comigo, né? Então, quando há conflitos entre os interesses do particular, do cidadão, e o interesse público da sociedade, vai prevalecer o interesse de quem? Quero que você coloque aí no chat para mim. Lembrando que a essência desse atributo, né, que é a presunção de legitimidade, ele traz aí o interesse público, não é isso? Então, nesse caso, quando há um conflito, então você imagine assim, na dúvida, não dá para se utilizar aquele princípio aplicado no direito penal, indúbio pro réu.
Aqui no direito administrativo, o princípio mais aplicado é indubio pro società, porque prevalece o interesse público, prevalece sempre o interesse da sociedade. Fechou? Então, coloque aí no chat, anote aí sempre essa questão e printa essa tela aí. Printa essa tela. Então, dentro de conflitos, sempre vai prevalecer o interesse da sociedade, tá bom? Então, vou dar um exemplo disso aqui, ó. Vamos falar um recurso de multa por excesso de velocidade. Avancei o limite de velocidade, né? Conduzi o meu veículo com a velocidade superior à máxima permitida, porque eu estava socorrendo um ente, né? Um familiar, né? E aí você imagina assim, dentro do interesse individual, né? De socorrer uma vida, inclusive, e o interesse da sociedade, a administração, eu estou trazendo aqui a interpretação da administração. A administração vai entender que ela tem que defender os interesses da sociedade, que um veículo acima da velocidade permitida, ela acaba o quê? Sendo prejudicial à segurança viária. Então, entenda essas regrinhas aqui, para você não produzir uma prova a seu desfavor. Quando você fala, assume o cometimento de uma infração por conta de uma questão individual, você vai entender o seguinte: a autoridade, o órgão de trânsito, ele até pode analisar esse mérito e deferir. Lá no passado, e eu estou nessa área desde 2002, tá? Lá em 2002, 2003, 2005, quando eu trabalhava no Detran, ainda eu via recursos sendo deferidos por conta dessa alegação. Hoje, ainda existe 1 a cada 1000. É muito difícil. E se alguém colocar aqui no chat que conseguiu o deferimento assim, parabéns e, na verdade, assim, agradeça a Deus porque deu sorte. Inclusive porque existem já vários pareceres, vou dar um exemplo de São Paulo, que esse tipo de interesse pessoal, de socorrer, de questão de desrespeitar a velocidade por questão de segurança, alguém que tentou roubar, etc., etc., isso não cola mais, existe já parecer pacificado, pelo menos no meu estado, tá? Então, assim, é muito importante você entender isso, né? Que quanto ao mérito do individual, do particular e o interesse da sociedade, sempre vai prevalecer o interesse da sociedade. E aí vamos agora começar a falar da regra específica no direito de trânsito, mas antes disso, olha só, eu queria mais uns likes aqui, ó. Queria que você desse mais uma curtidinha aí nesse vídeo, não é isso? Nessa aula, tá? Então, o número de pessoas assistindo não condiz com o número de like. Eu quero, se você está aqui, eu gostaria que seja lá no like, vai lá no like lá e dê o seu like lá, tá bom? Então, quem está pelo celular, inclusive, clica no xizinho lá dos comentários, vai aparecer o like, você dá o like e depois você volta para o comentário, beleza? Então, deixa o seu like aí para a gente, para a gente ficar feliz aqui, tá bom? E aí, falando sobre o ônus da prova, eu trouxe o artigo 373 do CPC com a regra geral que se utiliza muito nas ações, né, judiciais. Agora, no direito administrativo, cabe uma regra específica que está na Lei 9784. Inclusive, tem uma doutora aqui, deixa eu ver o nome dela, a doutora Rosângela, que atua no Previdenciário. Doutora Rosângela, essa Lei 9784 você deve ser conhecedora, porque nós utilizamos também lá no direito previdenciário, no processo administrativo. E aí você pode até usar lá também essa questão, tá bom? Então aqui uma questão de provar bem interessante. Olha só o artigo 36 da Lei 9784. Mas, Ademir, você acabou de falar que usa isso no previdenciário, nós estamos falando de trânsito? Sim. Essa Lei 9784, ela trata do processo administrativo no âmbito federal, tá bom? Então, ela é utilizada nos processos administrativos no âmbito federal. Mas, Ademir, e se eu fizer um recurso de uma multa que foi de competência municipal? Ou do Estado, um processo de suspensão e cassação que compete ao Estado aplicar essa penalidade, instaurar o processo e aplicar.
utiliza-se subsidiariamente. E não adianta, não vale a pena eu trazer aqui uma explicação, aí não é nem investir, é perder tempo trazendo para você que se utiliza, tá? Mas fique tranquilo, fique tranquila que no direito de trânsito utiliza-se de forma subsidiária essa Lei 9784. Até porque o Sistema Nacional de Trânsito, que está previsto no artigo 7º do CTB, ele possui órgãos de âmbito municipal, estadual e da União, tá? Então é muito comum, fique tranquilo, tranquila, que se utiliza de forma subsidiária a Lei 9784, beleza? E aí o artigo 36 dessa Lei 9784, ele fala que cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Olha aqui que interessante, aqui, ó, o ônus da prova cabe ao interessado, tá? Então veja lá, ó, cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37. Nós vamos chegar lá. A regra geral, parte A do artigo 36 aqui. A regra o ônus de provar, o dever de provar, a obrigação de provar, né, é do interessado. Quem é o interessado aqui? É o cidadão, é o administrado, tá? E aí, então entenda o seguinte, a regra sempre vai ser do interessado. Então, sempre eu vou ter que alegar a prova, né? Eu vou ter a incumbência, o ônus, o dever de provar o que eu estou alegando. Por quê? Por conta justamente da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Vou até voltar aqui, peraí. Vou até voltar aqui, ó. O atributo, aqui está nessa tela mesmo. O atributo do ato administrativo que trata da presunção, um dos atributos, né, é a presunção de legitimidade e veracidade. Então é aquilo lá, dentro de um placar, começa 1-0 para a administração. Considera-se que está dentro da lei e que foi verdade o que o agente ou a autoridade, seja quem for o representante, né, do ato lá, a pessoa que está representando a administração investida do poder da administração vai alegar. Então, cabe o quê? Cabe a nós aqui fora, nós que estamos do lado de fora do balcão, provar que foi diferente. Olha, veja bem, não está esse ato, não goza, esse atributo não foi observado. O atributo, né, a presunção de legitimidade, não está bem de acordo com a lei, não. Ou então, esse ato não é verídico, não está de acordo com a verdade. Esse ato administrativo não condiz com a legalidade ou não condiz com a verdade real dos fatos. E aí vem aí um estudo da verdade real dos fatos. Existe um princípio que é muito importante para você. Quer atuar e se dar bem no direito de trânsito? Estude sobre o princípio da busca da verdade real dos fatos, beleza? Então vamos lá, ó, os likes estão subindo, vamos continuar dando os likes aí. Outra coisa aqui, fazendo um parênteses rápido. Vocês perceberam que eu estou falando de ônus da prova, mas que é muito importante você entender sobre os princípios que a administração pública, e vamos dizer mais, dentro do direito de trânsito utiliza? Então, a administração pública, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, quais são os princípios utilizados? Queria saber de vocês aqui, quem está presente na live, se você gostaria de uma sessão da tarde sobre os princípios aplicados no direito de trânsito, tá? Se a maioria quiser aí, a gente pode trabalhar esse tema também, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, gente, ó, já estamos quase acabando, tá? Olha só, mais uma regrinha aqui. Mais uma regrinha aqui, ó. Então, agora eu vou trazer dentro do artigo... Estão comigo aí, gente? Coloca assim aí, só para saber se vocês estão comigo. Estão comigo ou não? Vamos lá. Duas coisas aí. Coloca aí, se vocês querem uma sessão da tarde sobre princípios utilizados no direito de trânsito,
coloca aí, quero aula dos princípios. E se você está comigo, já dá um sim aí para eu entender, beleza? Vamos lá. Já estamos encerrando aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já vai. Estamos partindo para o finalmente aqui, beleza? Então, vamos lá para ver se a gente dá uma sequência aqui. Então, dentro dessa tabelinha aí, ó, a galera tá comigo, show de bola. Então, vamos lá. Olha só, dentro dessa a regra estabelecida no artigo 36 da Lei 9784, olha aquela regrinha lá. Lembra aquele quadro que eu trouxe logo no começo da aula? Vamos ver agora aplicado no processo administrativo de trânsito? Então, vamos lá. Vamos trazer aqui as regrinhas aplicadas aqui, ó. Então, dentro das regrinhas aplicadas aqui, ó, a galerinha quer sim, hein? Olha aí, Vanessa. Já está anotado aí. Gente, vamos ver aí se eu já monto uma aula sobre os princípios, tá bom? Então, vamos lá, ó. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Então, naquela mesma regrinha aqui, né? Autor, né? Aí aqui eu inverti, porque como é um processo administrativo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem é o autor dos fatos aqui? É o órgão de trânsito. Vamos falar um agente de trânsito, né? Uma pessoa investida do poder da administração pública, por isso que eu trouxe lá ato administrativo conceito, para você entender melhor, né? Eu estou vendo aqui, ó, mais um exemplo, provar que a placa foi clonada. Nós vamos chegar lá, Rogério. Segura no final que vai ter a cereja do bolo aí dessas perguntinhas que vocês estão colocando, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Um agente lavrou um auto de infração de alcoolemia e aí a constatação foi por meio de 2 sinais que alteram a capacidade psicomotora. Então, artigo 280, parágrafo 2º do CTB. A constatação foi por meio da declaração, a lavratura do auto de infração. Então, autuação é o ato administrativo. Esse ato administrativo, a constatação da infração, foi por meio de uma declaração, né, do agente, 280, parágrafo 2º lá, dá uma lidinha, tá? E aí ele declarou que o condutor tinha lá 2 sinais de alteração da capacidade psicomotora. Aí no recurso, o réu, vamos colocar assim, o cidadão, ele fala, não, eu não ingeri bebida alcoólica. Não ingeri bebida alcoólica, né? Esse fato aqui é um fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo? Dentro daquela regrinha lá, não é isso? Então, queria saber um pouquinho do que você pensa aqui. Nesse caso, ó, olha só, é um fato constitutivo, certo? Por quê? Quem está dando aqui, ó, é constitutivo porque quem está declarando isso foi o agente aqui no auto de infração, na lavratura do auto. Porém, o ônus da prova é do réu, é do recorrente, é do cidadão. Por quê? Porque cabe sempre ao interessado a prova dos fatos. Lembra do joguinho lá, do placar, começa sempre 1-0 para a administração? Então, é verídico e legal. Presunção de legitimidade é legal e verídico. Presunção de legitimidade é veracidade, tá bom? Olha um outro exemplo aqui, ó. 165 feito pelo teste. Aí o teste do etilômetro. Aí o cidadão alega, o etilômetro está vencido. Esse fato é um fato impeditivo. Porém, aí aqui seria do réu mesmo, né? Pela regra geral, impeditivo. Olha aqui um outro, ó. O AIT lavrado, só que tem somente a constatação de um sinal de alteração da capacidade. E se você estudar um pouquinho mais, inclusive eu vou falar sobre isso no curso de sexta-feira sobre alcoolemia, tá? Quais são as formas de constatação da infração de alcoolemia, de recusa, como que funciona tudo isso aí. E aí você vai aprender lá melhor que, na verdade, quando for por constatação de sinal, precisa ter 2 ou mais sinais, um conjunto de sinais, que são 2 ou mais. E aí aqui eu alego, olha, na verdade, a infração correta tinha que ser 165, porque eu não quis fazer o teste, e na verdade aqui ele colocou só um sinal, mas para ser 165 tinha que ser 2. E aí então a infração correta é 165A, a recusa. Olha aí, um fato
modificativo. Porém, aí continua sendo réu, tá? E aí, deixa eu ver aqui o último exemplo. 165 pelo teste, e aí o agente se descuidou e não colocou lá a margem de erro admissível, né, do equipamento. Se você não conhece isso, eu vou falar também na sexta-feira, na Masterclass de multa de lei seca aí que a gente vai trabalhar, tá? Existe uma tolerância do equipamento, não é uma tolerância de ingerir bebida alcoólica, mas sim do equipamento. E aí o agente não descontou lá a tolerância do equipamento. Tem um erro, uma falha nesse teste. Aí é extintivo, fato e réu. Olha só que interessante. Daquela primeira tabelinha lá para essa aqui, ó. Olha como em todos os casos, mesmo no fato constitutivo, o ônus da prova é do réu, ou seja, do interessado, do cidadão, do recorrente. Isso no administrativo, tá bom? Deixa eu ver aqui a próxima tela. Ó, beleza. E então, essa é a regra no direito de trânsito, no processo administrativo de trânsito. Essa é a regra. E aí você vai falar assim, puxa, mas aí fica difícil. Já vi algumas pessoas falando aí sobre essa questão, né? Ah, é difícil provar isso ou aquilo. E é verdade, é muito difícil. Principalmente provar um fato negativo. Aí entra o princípio da prova diabólica, que é muito interessante também, né? Provar um fato negativo. É difícil, quase impossível, você provar um fato negativo, não é isso? Mas a regra do jogo é essa, cabe ao interessado. Mas tem um porém. A cereja do bolo vem aqui, ó, nessa próxima tela. Olha o que o artigo 37. Então, a regra geral está no artigo 36. Mas olha o artigo 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, ou seja, não se limita somente ali na administração que está responsável pelo processo, qualquer outro órgão administrativo. O órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Então, veja lá, ó, quando o interessado declarar, olha a importância disso. Então, no seu recurso, quem falou aí sobre essa questão de veículo dublê? Tem alguém que falou sobre veículo dublê aí, não é isso? O veículo dublê, existe uma situação, nem sempre é realmente um dublê, tá? Já vou dar um exemplo prático disso aí. Nem sempre é um veículo dublê. Muitas vezes é uma placa adulterada. Tem o sabichão que quer fugir de um rodízio, quer tampar a placa para ultrapassar o limite de velocidade, etc. Correto? E aí o que acontece? Ele vai lá e alega o seguinte. Ele alega que, meu carro é clone, né? Muitas pessoas nos procuram falando sobre essa questão, tá? Eles falam o seguinte, doutor, chega aqui e fala, eu não estava nesse dia, nessa hora, nesse local, isso aí é um veículo dublê. Mas às vezes ele chega com uma única infração, chega com uma única cometimento de uma única infração, e aí você não tem ainda subsídio para isso. Muitas vezes, nem sempre é um veículo dublê. Algumas vezes pode ser o agente que autuou com o veículo em movimento, e aí ele não conseguiu visualizar a placa com o veículo em movimento. Muitas vezes pode ser um equipamento, um equipamento que registrou uma placa adulterada, então uma letra F que se tornou um E, ou uma letra E que se tornou um F, um D que virou um O, ou vice-versa, um C que virou um O, ou um O que virou um C, né? São adulterações que as pessoas fazem. E aí não é dublê. E por isso que muitas vezes a pessoa tem o pedido indeferido de dublê, né? Troca de placa, você tem que trazer algumas coisas. E via de regra, quero que você venha comigo aí. Estão comigo sim ou não? Estão comigo sim ou não? Quero que você venha comigo aí e diga o seguinte.
Grande parte das infrações, quando a pessoa fala meu veículo foi clonado, meu veículo é dublê, foi registrado por um equipamento de fiscalização eletrônica, não é isso? Então, o que acontece? É isso aí, ó, o Rogério falando, um 3 que vira 8, é isso mesmo, um 8 que vira um 0 e assim por diante. Então, esses veículos, muitas vezes essas infrações, elas são registradas por equipamento eletrônico. E aí, essas informações estão nas mãos da própria administração, correto? E aí, nesse sentido, você inverte o ônus da prova falando, olha, não era o meu veículo. Consulte aí as características que não batem com o meu veículo. E como que você pode fazer esse tipo de coisa? Vamos lá. Deixa eu pegar o próximo slide e a gente vai trabalhar. Olha só, a inversão do ônus da prova. No momento de uma defesa prévia, por exemplo, né? A resolução 619... Olha, errinho de... Deixa eu até corrigir isso aqui, peraí. Aqui, gente, resolução 619, tá? Vou corrigir agora isso aqui, porque 619... E vamos voltar aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí faz parte do jogo. Isso aí é para deixar vocês atentos, mas eu nem esperei, eu mesmo dei aqui a correção, né? Show de bola. Então, beleza. Resolução 619 do CONTRAN, que trata dos procedimentos para aplicação da penalidade de multa, ele fala lá no artigo 4º, ó, a autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios tecnológicos para verificação da regularidade e da consistência de um auto de infração. Então imagine o seguinte, ó, sabe aquela situação assim, o meu veículo nunca esteve nesse dia, nessa hora e nesse local. E aí, quando o cidadão procura você no escritório, ele vai lá e fala o seguinte, ó, o registro de ponto. Eu estava trabalhando nesse dia, nessa hora. E aí, quando você junta um registro de ponto somente, você fala o seguinte, você está mostrando para a autoridade, para quem vai julgar, o órgão julgador, o seguinte, olha, o meu cliente não estava nesse dia, nessa hora, nesse local. E aí a administração vai responder o seguinte, seu cliente, que era o proprietário do veículo, não estava, mas você não comprovou que o veículo não estava também. E aí veja lá que hoje esses equipamentos eletrônicos são verdadeiros, nós vivemos hoje num BBB, simples assim, num Big Brother, né? E aí o que acontece? Esses equipamentos, várias cidades, vários municípios possuem equipamentos que tem leitor de OCR, ele registra a entrada e saída dos veículos na cidade, por exemplo, ele registra, olha aí, ó, uma boa oportunidade, se for numa rodovia, no pedágio, a praça de pedágio registra cada veículo que passa lá. E aí você fala, olha, consulte nessa rodovia que o meu veículo não passou, é um veículo com outras características. E aí você tem que declarar isso, ó. Quando o interessado declarar, e olha, a administração não age de ofício, não existe nenhum anjo, nenhum santo na administração, infelizmente não existe, né? E aí, se você não pedir essa prova, eles não vão fazer. E aí você vai lá e pede, inclusive traz o embasamento legal, olha, não é verdade o que está constando nessa autuação. E vou provar, mas essa prova não está comigo, está lá na concessionária. Verifique lá os veículos que passaram nesse dia, nessa hora, naquele pedágio ali próximo, etc, etc, que não vai bater com as características do meu veículo. Todos os leitores, quase todos os equipamentos medidores de velocidade, os equipamentos não metrológicos, eles têm lá um leitor de OCR também. Inclusive, existe um nome muito popular chamado Detecta. Alguns desses equipamentos, eles possuem um convênio com os órgãos de segurança e quando dá lá, aparece lá, faz a leitura e aparece que é um veículo queixa de roubo ou furto, que nós chamamos de caráter geral, né? Quando ainda a PM impregnada em mim aqui, né?
quando passa lá um caráter geral, que é um veículo de roubo ou furto, por exemplo, esse equipamento dispara um alerta. Então, essa informação fica registrada lá. E aí você tem que falar, olha, verifique na extensão dessa via, nos equipamentos com leitura de OCR, leitura, né, dos caracteres alfanuméricos de placa, meu veículo não passou. E aí veja lá que quem perguntou assim, é difícil provar um clone, por exemplo, né? O clone realmente, aí vai ser uma característica, né, várias infrações, mas quando é uma ou outra, alguma coisa desse sentido você pode trabalhar. Você trabalha na defesa prévia com o artigo 4º, parágrafo 5º, você trabalha num recurso à JAR em primeira instância com o artigo 17, inciso 2, e você trabalha no CETRAN, no órgão em segunda instância também. Eu estou dando um exemplo aqui no meu estado, minha área de atuação, uma resolução do CETRAN que trata do regimento interno. Então, se você é do Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, qual for o estado, você tem que consultar o regimento interno do órgão que julga o recurso em segunda instância, o CETRAN, que certamente vai ter lá o quê? A transformação do julgamento na conversão em diligência. Para quê? Para pedir informações. Mas você precisa pedir, conforme preconiza o quê? O artigo 37 da Lei 9784 de 99. Compreenderam? Estão comigo aí? Sim ou não? Estão comigo? Sim ou não? E aí, eu quero trazer aqui, por exemplo, notificação da autuação, que alguém falou aí, né, sobre a questão da notificação da autuação. A notificação da autuação tem uma previsão na resolução 619 do CONTRAN que basta o órgão expedir, ele não precisa comprovar com AR. Alguns estados comprovam com o AR, mas a grande parte dos estados não comprovam, ele só expede. O ato de expedir é o quê? Saiu do órgão de trânsito e encaminhou para a empresa responsável pelo envio, que via de regra é o correio, tá? E aí você tem que pedir o quê? Olha, eu não recebi essa notificação. Não dá para comprovar que chegou, você pedir a comprovação por meio de AR, porque inclusive a súmula 312 do STJ, ela já tratou de houve um incidente de uniformização dessa súmula 312 e ficou decidido que não há necessidade da comprovação por meio de AR. Mas a comprovação da expedição, sim. E aí o que você faz? Olha, eu não recebi. Quero saber se no mínimo foi expedido dentro do prazo, etc, etc. Me comprove a expedição. Ou seja, me traga o documento que comprove o envio dessa notificação que saiu do órgão e foi para a empresa responsável pelo envio. No caso, os Correios, não é isso? E aí o pulo do gato está aqui, ó. Esse documento que comprova a expedição, muitas vezes comprova, mas não comprova. O órgão ele junta lá um documento falando o seguinte: enviamos um lote de 1.000, 10.000, 5.000 notificações nessa data para o correio. Mas não há nenhuma informação de qual dessas 1.000, 5.000, 10.000 trata-se da notificação do seu cliente. E aí é que você tem que tratar. Olha, foi expedido a alegação, eu estou falando que não recebi. O ônus da prova é meu. Mas, na verdade, essa prova está com quem? Com a própria administração. Então, junte o comprovante, artigo 37 da Lei 9784. A administração junta. E aí, nessa juntada de documentos, você tem que analisar e demonstrar. Apesar dele trazer um documento que foi encaminhado para os Correios, 1.000, 5.000, 10.000, seja quantas for notificações encaminhadas, não há nada que demonstre qual é a notificação, qual dessas milhares de notificação se refere à do meu cliente. Então, esse ônus da prova ficou invertido e a administração não provou, não incumbiu ônus. O dever de provar era da administração, porque você inverteu e a administração não se incumbiu de provar. Então, você consegue resolver isso aí, beleza? Doutora Sandra,
Existem procedimentos administrativos para averiguação de procedência e reclamação. Isso, existe mesmo um procedimento, tem um setor específico no Detran, eu estou falando pela minha experiência em São Paulo, mas deve existir um setor específico para todos os Detrans, tá? E eles vão analisar a quantidade de infração. Se posteriormente, né, continuar vindo outras infrações, um conjunto de infrações, né, aí eles vão verificar o itinerário. Qual que é o itinerário que você costuma fazer? Saio da minha casa, vou para o meu serviço pela avenida A, B e C. E as infrações estão sendo cometidas na avenida C, D e E. Então, eles vão montar a gente fala de campana, né? Algumas operações para tentar retirar. Se não conseguir retirar esse veículo da via, aí eles fazem um procedimento de troca de placa, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. E basicamente é isso aí. Dúvidas, galera? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Qualquer dia o legal ele vai dar bronca em mim. É 1 hora de sessão da tarde e quase todo dia tá virando 1h30. Mas conseguir cumprir com aquilo que eu tinha proposto aqui, tá? Então, estou encerrando aqui. E agora, como sempre, na verdade é o quê, ó? O que eu quero trazer para você aqui, ó? Na verdade... tem mais um slide ainda aqui, ó. O ônus da prova é uma estratégia, né? Imagine o seguinte, mais uma, ainda bem, ó. Tem mais uma diquinha ainda aqui. No Poder Judiciário, a administração ela se apega muito a esse princípio, presunção de legitimidade e veracidade. E o Judiciário, por sua vez, também. Inclusive, Dr. Félix, do Rio Grande do Sul, meu mentorado, ele está fazendo um artigo aí muito interessante sobre essa questão da administração se blindar, né? Utilizar o princípio... Não, o princípio não, esse atributo a presunção de legitimidade e veracidade como um escudo, inclusive para se esquivar de previsões legais. Ela não age de acordo com a lei e ela fala, não, meu ato é legítimo e verdadeiro, simples assim. E aí ela usa isso como um escudo, né? E, na verdade, não é bem assim. E o judiciário, ele se apega muito a isso, né? Então, a administração... goza de presunção de legitimidade e veracidade. Por que o Poder Judiciário ele fala isso? Porque, na verdade, o advogado não sabe produzir as provas. Ele alega, mas não prova. Ele fala lá na inicial, mas ele não prova. E aí, vamos lembrar aquela regrinha geral lá no começo? O ônus da prova cabe a quem alega. E aí, pelo artigo 373... o fato constitutivo no Poder Judiciário, a regra geral, é de quem? É do autor, não é isso? Então, quando você prova alguma coisa, você alega alguma coisa na inicial, você tem que provar. E aí você tem que trazer a regra geral, aplicar também a regra específica no direito de trânsito. Então, na regra geral, excelência, essa infração está errada por conta disso, disso e disso. No direito administrativo, o ônus da prova era meu. E eu tentei fazer isso, mas a administração não cumpriu com a sua obrigação de diligência, por exemplo, de fazer isso ou aquilo. Então, nesse momento, aqui no processo judicial, eu quero que você obrigue a parte contrária, né, a parte requerida, a juntar nos autos a prova X, Y, Z. Nos termos do artigo 400. Olha, esse artigo 400 aqui é uma maravilha. Printa ele aqui e lembre disso. Ó, isso aqui é IPC. Escreve aí IPC. Artigo 400 do CPC é IPC. Importante pra caramba, tá? Por quê, gente? Olha só essa situação. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros fatos que a parte pretendia provar-se. Inciso 1. O requerido, o réu, no caso a administração, na ação judicial, não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração. Inciso 2. A recusa for havida por ilegítima. Não é isso? E aí o parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Então você fala lá, excelência,
esse veículo não era o do meu cliente. Ele não estava nesse dia, nessa hora, nesse lugar. O fato é que eu tenho que provar isso. Mas essa prova está sobre as mãos, a posse da administração pública. Se você pegou um caso onde você não teve oportunidade de atuar no direito, na via administrativa, o que você tem que fazer? Faça um requerimento. Administração pública, quero informações sobre esse dia, essa hora, se esse veículo passou na avenida tal, através do equipamento eletrônico. Sim ou não? Passou sim ou não? E na ausência de resposta ou na negativa, aí você usa isso, falando, olha, eles não me deram a resposta, eu pedi. A regra lá no direito administrativo é que eu tenho que fazer essa prova. Eu pedi, mas eles não deram, eles não juntaram. Então, nos termos do artigo 400, solicite que ele junte. E se ele não juntar, considere-se que é verdade o que eu estou falando aqui, nos termos do inciso 1. Ou então, se a administração se recusar, nos termos do inciso 2. Tá bom? E aí o juiz ele vai poder fazer qualquer medida, inclusive indutiva, coercitiva, para juntar isso. E eu quero saber, gente, quero saber o seguinte, a primeira coisa, deixe seus likes, primeira coisa aí, o like, né? E agora sim, ó, tô colocando aqui para você. Agora é você colocar em prática. E a pergunta que eu faço para finalizar, gente, facilitou ou não facilitou a vida com essa questão de ônus da prova no direito de trânsito? Quero que você coloque aí, facilitou, né? Se você acha que facilitou sua vida, tá? Por quê? Porque agora você sabe a regra do jogo. Você sabe como você pode provar. Você sabe quando você precisa provar e sabe as formas de provar. E sabe as formas de inverter esse ônus da prova. Não é isso? Aí você joga essa responsabilidade nas mãos de novo da administração. E fica muito mais fácil você alegar um cerceamento de defesa, porque a administração não juntou o documento, uma inversão do ônus da prova que considera-se verdadeiro, e assim por diante. Então, quero saber se você gostou. Se você gostou, deixa seu like aí e vou conversar com a administração aí para a gente poder colocar mais uma aula complementar sobre os princípios da administração aplicada no direito de trânsito. Acho que vai ser um tema legal aí. E é isso, galera. Então, tô encerrando. Já está na agenda, viu, professor? Já está na agenda. Não, assim que o senhor falou, eu falei, não, peraí que eu vou colocar, né, os princípios utilizados, foi isso? Os princípios utilizados no direito de trânsito, né? Então, já peguei, já coloquei aqui na agenda, nem esquenta, viu, pessoal? Então, você que está aqui no chat, não deixa de curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscreva no nosso canal e receba cada dia uma novidade. Então, todos os dias nós temos temas novos, sempre atualizados, tá? Aí na próxima segunda-feira o professor estará aqui também às 15 horas, mas antes, professor, aquele convite do seu curso de sexta-feira. Pode falar. Tá cortando um pouquinho. Eu não sei se é a minha aqui ou se é a sua que tá cortando um pouquinho. Pessoal, vocês conseguiram entender? Não? Ou eu falei muito rápido, de repente? Bom, a próxima sexta-feira... Cortou um pouquinho o que você falou, mas eu consegui compreender, né? Mas parece que tem uma surpresa aí na sexta, é isso, né? Pelo que eu entendi. Isso aí, porque na próxima sexta-feira a gente vai ter o como recorrer da multa de alcoolemia. Então, pessoal, ó, só hoje, hein? Até as 23h59. Não adianta ligar amanhã e falar, ai, Vanessa, eu não consegui, não deu tempo, tal. Gente, esse link está disponível desde a semana passada. Então, tá aqui no chat disponível. De R$ 99 por R$ 49,90 esse curso para vocês fazerem, tirar as dúvidas diretamente com o professor Ademir, com certificado, material de apoio, e ainda fica disponível na plataforma EAD, tá bom? Legal. Ô, Vanessa, posso fazer só uma observação? Tem alguns aqui tem alguns que me conhecem, mas outros não me conhecem, né? Que são os novatos, que sempre eu pergunto. Quem fez esse curso comigo no ano passado, sabe quanto que eu cobrei aqui na minha empresa, aqui pelo Trânsito na Prática? Sabe quanto que eu cobrei esse curso no ano passado? Eu cobrei 697. 697.
E agora nós vamos fazer pela Faculdade Legal de 99 por R$ 49,90. É isso, Vanessa? Isso mesmo, de 99 por R$ 49,90. Então, olha só, doutora Poliana é nova aqui, né? Quer arredondar? É 10% do valor. 10% do valor que eu cobro aqui, com a mesma qualidade. É o mesmo conteúdo, né? O conteúdo que eu dou aqui é o mesmo conteúdo que eu dou aí na Faculdade Legal. Um curso onde um recurso de multa que você pegar vai pagar 20 cursos desse aí. Porque uma multa de lei seca você pode cobrar no mínimo aí uns R$ 1.500 para fazer esse recurso. Então você consegue aí, com um recurso que você pegar, pagar aí, é o que eu costumo falar, na verdade, é uma pizza e um guaraná no final de semana que você deixa de comprar aí e investe na sua carreira, na sua trajetória, né? E quem vai no McDonald's gasta muito mais, tá? Gasta muito mais, viu, gente? Então, vamos aproveitar, se atualizar, ficar por dentro, né, de tudo que acontece. Se inscreva no nosso canal mais uma vez, não deixa de dar o seu like. E um beijo, um abração enorme para todos os novatos que estão aqui no chat, hein, professor? Olha só. E eles também são os nossos convidados para estar aqui no seu curso, hein? Com certeza. E os veteranos também, que estão sempre com a gente, né? Os novatos e os veteranos que estão sempre com a gente, sempre acompanhando, confiando no nosso trabalho, né? Então, é muito legal. Uma presença maciça, gostei muito, fico feliz. É sinal que a gente está no caminho certo e está caminhando aí para ajudar essa galera aí a atuar em profundidade no direito de trânsito, né? Muito bom. É isso aí. Então, show de bola, gente. Obrigado mais uma vez. Sexta-feira eu vejo vocês no curso de alcoolemia, né, de lei seca. E na segunda, se Deus quiser, teremos mais uma sessão da tarde aqui, falando de mais um tema super importante aqui para vocês, tá bom? Isso mesmo, gente. Olha só, não sai daí que a professora Ariônia Morilha Sano já está entrando aqui com um tema polêmico na sessão da tarde, hein? Então aguarda aí, daqui 2 minutinhos a gente já volta. Um super beijo para vocês e até daqui a pouco. Professor, um abraço, gente. Até. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Roberto agora, não.